Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amados e amadas de Deus, Jesus está caminhando para Jerusalém. O Evangelho de São Lucas é direcionado para Jerusalém. É em Jerusalém que Jesus deve morrer e Jesus está caminhando para Jerusalém. É em Jerusalém que o Filho do Homem deve morrer. É em Jerusalém que ele deve doar a vida por amor a nós. Diz o texto do Evangelho: Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Amados e amadas de Deus, a imagem aqui de leprosos. O leproso tinha uma condição muito difícil no Israel no tempo de Jesus. O leproso era tido como impuro. O leproso era, de certa forma, privado do convívio social. O leproso tinha uma condição muito degradante. O leproso era tido como alguém impuro, por isso excluso da vida social, por isso alguém que tinha uma condição muito degradante, alguém que o próprio contato com ele era tido como causador de impureza. Quem tivesse contato com um leproso, quem tocasse num leproso ficava também impuro. Por isso diz o texto do Evangelho: pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Amados e amadas de Deus, param à distância e gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Chamam Jesus de Mestre. Possivelmente já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar dos sinais que Jesus realizava, dos milagres de Jesus, da sua pregação. E o que pedem? Pedem que Jesus tenha compaixão deles. Ter compaixão quer dizer descer até onde eles estão, encontrá-los, olhar por eles. Pedem que Jesus tenha esta atitude diante deles, que Jesus olhe por eles, que Jesus venha ao encontro do sofrimento deles, da dor deles, que Jesus tenha compaixão deles. Diz o texto do Evangelho, o Evangelho continua: ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Amados e amadas de Deus, por que isto? Por que apresentar-se aos sacerdotes? O sacerdote que tinha decretado que eles eram leprosos deveriam agora decretar também que eles foram curados. Quer dizer que a presença deles na vida da sociedade não é mais uma ameaça, não causam impureza, que foram curados. E o que acontece? Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Amados e amadas de Deus, enquanto estão indo para apresentar-se aos sacerdotes, ficam curados, percebem que estão curados. Quer dizer, Jesus os curou. Jesus, através da sua palavra, e de apresentar-vos aos sacerdotes, Jesus teve compaixão deles, Jesus os
curou. Amados e amadas de Deus, Jesus é assim. Jesus nunca é indiferente diante da dor, diante do sofrimento das pessoas. Ele nunca é indiferente, ele sempre vem ao encontro. Quando ele encontra fé, ele sempre vem ao encontro das pessoas. Ele sempre desce onde as pessoas estão. Jesus curou esses 10 leprosos. E o Evangelho mostra que só um voltou glorificando a Deus em alta voz. Diz o texto do Evangelho, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Alguém que volta alegre, volta glorificando a Deus em alta voz. E atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Amados e amadas de Deus, este estrangeiro, este que era tido como alguém um pouco herético, um pouco incapaz, de gente que não vivia a lei direito, era um samaritano. E é exatamente este que volta, e diz o texto do Evangelho, tirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Quer dizer, reconheceu o que Jesus tinha feito por ele, agradeceu. É um homem que tem um coração agradecido, é um homem capaz de perceber o que Deus tinha feito por ele, é um homem capaz de perceber que Jesus o tinha curado. E o Evangelho continua. Então Jesus lhe perguntou, não foram 10 os curados e os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Amados e amadas de Deus, somente este estrangeiro, somente este samaritano volta para dar glórias a Deus, e agradece a Jesus. Somente este estrangeiro é capaz de perceber o que Jesus tinha feito por ele. Um homem que tem um coração agradecido, um homem que tem um coração sensível, um homem capaz de perceber o que Jesus fez por ele. E o que Jesus diz para este homem, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Amados e amadas de Deus, é um homem que foi curado por Jesus, é um homem agora que foi salvo pela palavra de Jesus, porque voltou, porque acreditou em Jesus. Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Que atitude deste samaritano, que é capaz de reconhecer o que Jesus fez por ele, nos ajude também hoje no nosso caminho de fé, nos ajude a termos sempre gratidão, mediante aquilo que Deus fez, mediante aquilo que Deus faz, mediante aquilo que Deus está fazendo no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.